alguma dúvida, enquanto eu vou apresentando para vocês a disciplina, vocês podem ficar à vontade, podem me perguntar, tá bom? Tem duas formas para vocês falarem. Ou vocês abrem o microfone, que dali eu consigo ouvir aqui, ou qualquer coisa, vocês podem ir perguntando no meio da apresentação mesmo, que dali a gente já vai conversando, tá bom? O que vocês então tiverem de dúvida, questionamento, essa disciplina ela é bem bacana, ela abrange bastante assunto. Vocês vão ver assim que tem algumas universidades que pegam essas operações unitárias e dividem assim em 4, 5 disciplinas, porque é bastante conteúdo, vai falar sobre as separações, fala de reator, fala do processo industrial. Então, para vocês que provavelmente vão também estar trabalhando dentro da indústria, né, não só laboratório, vocês também vão ver bastante coisa de estar colocando em prática mesmo, então sabendo como que vai operar um determinado reator para fazer todos os processos produtivos funcionarem. Bom, então no nosso AVA, eu já deixei disponibilizado para vocês o slide e a ementa, então tudo que a gente vai aprender, a gente vai conversar hoje também, eu vou estar colocando aqui para vocês no chat o link para vocês terem acesso ali pelo AVA. Então, quem quiser, é só dar uma olhadinha por lá, colocando aqui do ladinho. Então, os slides também estão por lá. E a gravação da aula de hoje vai estar disponibilizada. Lembrando, então, que daqui semana que vem a gente já inicia a aula presencial. Então, a gente vai se encontrar lá na universidade mesmo. Ainda não me foi passada a sala, nada, mas conforme for, a gente senta lá e dali eu coloco para vocês no AVA também, apresento para vocês onde que vai ser a sala, tá bom? Bom, então vamos me apresentar. Em primeiro lugar, eu sou a professora Stephanie, eu sou já química ambiental e também terminei a engenharia ambiental e depois eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de engenharia ambiental. Então, durante esse processo, eu vi assim, operações unitárias das mais diversas formas, né? Tanto o meio mais de introdução, esse comecinho que a gente vê, inclusive, no terceiro, dali no terceirão, né? Antes do vestibular, ele já cai um pouquinho sobre a separação, o que é uma destilação, o que é uma decantação, como que você vai separar determinadas substâncias. Então, isso tudo vocês vão vendo ao longo do processo, tá? Eu vou apresentar para vocês o slide, mas eu queria, então, só que vocês, se alguém sentir a vontade de falar um pouquinho se vocês estão trabalhando na área ou por enquanto estão só estudando, se quiser pode escrever do lado aqui, que dali eu vou lendo e acompanhando com vocês. Eu vou tentar agora apresentar, então, compartilhar com vocês a tela. Deixa eu só abrir ela aqui. Vamos ver se aparece para vocês também. Se alguém puder me confirmar, vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Sim? Então tá já. Muito obrigada. Vamos lá, então, iniciar a aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade para me perguntar. Então, eu trabalhei um tempinho, tanto com consultoria quanto na Sanepar, então eu pude ver um pouquinho mais de perto, dentro da pesquisa, eu trabalhei ali na indústria de papel e celulose, que fica em Araucária mesmo, e também trabalhei numa outra indústria que era de painéis de MDF. Só a título de curiosidade, eu não vou colocar aqui nesse momento o nome deles, né, para não atrapalhar de alguma forma, mas assim, eu pude ver os processos produtivos de perto e ir acompanhando com vocês as etapas, né? Então, por isso que eu trouxe essas operações unitárias para vocês, para estar explicando um pouquinho do que significa esse nome, o que a gente vai aprender durante todo esse semestre, como que vai ser a forma de provas, de trabalhos que eu vou estar fazendo com vocês, né? Então, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu sei que alguns ainda não puderam entrar na aula de hoje, mas a gente vai conseguir estar conversando também posteriormente lá na sala de aula mesmo. Então, daí lá vai ficar mais bacana para a gente poder estar conversando ali, cada um falando um pouquinho da sua experiência, o que tem feito, o que planeja fazer daqui para frente, né?
e de estágios, assim, se já vão iniciar, se já iniciaram. Então, nossa primeira pergunta, o que significa isso de operações unitárias, né? Se ele é ou não um tema importante. Vocês imaginam o que é operações unitárias? Já ouviram falar? Pensam em alguma forma do que poderia ser? Essas operações unitárias, ela é uma disciplina, então, como o nome diz, ela vai explicar de maneira unitária, ela vai explicar etapa por etapa todos os processos produtivos que vão acontecendo ali dentro da indústria. Então, inclusive em casa mesmo, né? Por exemplo, eu vou cozinhar alguma coisa, eu vou no primeiro momento, por exemplo, vou no mercado, vou fazer a escolha do que eu quero fazer, vou trazer para casa. Daí a gente passa pelo processo de lavar, cortar, cozinhar. Daí depois põe no fogão, espera um tempinho, dali depois que come, né? Esse processo, então, que a gente vai fazendo etapa por etapa, é o que a gente vai chamando de várias operações unitárias. Então, ela traz impactos para a sociedade porque ela está totalmente relacionada com o meio industrial e com cada uma das partes que eles vão estar executando ao longo do tempo. Então, eles querem produzir painéis de MDF, eles vão lá desde a etapa que eles vão fazer a coleta da árvore, então eles vão fazer o corte dela, vão fazer o transporte, depois essa árvore vai chegar até eles na indústria, então depois eles têm que tirar a casca, cozinhar, né, para ter as fibras e aí sim poder formar os painéis de madeira em si. E tanto é que você pode fazer essa divisão depois, se você vai fazer uma... Deixa eu só adicionar aqui o Reinaldo, que está entrando aqui. Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho desse processo produtivo. Então, desde você fazer a disponibilização das fibras, para depois fazer os painéis, ou dentro da indústria de celulose, né? A gente tem uma colega nossa aqui que vai saber melhor ainda que eu, a Jennifer, que trabalha na indústria. Perdão, não é a Jennifer. A Jennifer é a esposa, desculpa. Rafael, É o professor. Rafael. É que Depois eu como a vou gente mudar tem já, uma professor. Jennifer, é que tem uma Jennifer Paluda ali, mas a Mauri É, Guincid. Maurício. Ah, tá. Trabalha nessa área da fabricação do papel na Iguaçu Celulose. Essa que a gente estava comentando que é justamente esse processo, né? De também vai lá, faz a coleta, né? Faz o corte da árvore, faz o transporte, leva para a indústria e assim depois vai fazendo todas as etapas até transformar ela num papel. Então vai ser bacana, por exemplo, se durante todos esses processos a gente vai estar comentando um pouquinho sobre os trabalhos e um deles vai ser para vocês falarem de um processo produtivo e vai ser bacana para o Rafa poder estar falando isso, porque você tem essa experiência de como que funciona etapa por etapa ali dentro da indústria, né? Também posso estar te auxiliando um pouco nisso. Então, a gente vê aqui que a nossa ementa vai ser para verificar essa operação de separação líquido-líquido e líquido com vapor. Então, processos de destilação, extração, absorção, os processos também de separação do sólido e fluido. Então, ele é realizado pelo quê? Pelos equipamentos chamados de ciclones ou pelos métodos de filtração, sedimentação. Também vamos aprender um pouco mais sobre bombas e compressores. E, por último, os misturadores e reatores. Então, assim, de maneira geral, o que vocês podem ver? A gente vai ter uma mistura de várias substâncias e o grande desafio vai ser como que eu vou conseguir separar elas do meio. Então, se elas são duas substâncias líquidas, se uma é gasosa ou se as duas são sólidas, vai depender de cada mistura que a gente vai estar conversando e a gente vai, então, estar aprendendo sobre esses métodos de separação. Então, nosso objetivo é fornecer os conceitos sobre essas operações unitárias para que vocês possam aplicar na indústria, mas é importante lembrar que qualquer procedimento que vocês façam entra na parte da metodologia do laboratório. Tá? Então, vocês vão fazer a decantação, filtração, todos os processos aonde? Dentro do laboratório mesmo, né? Agora, quando a gente está falando mais um processo produtivo, industrial, a gente tem tanta parte da indústria, do chão da fábrica, que você vai estar ali em contato, por exemplo, com os incineradores, com as caldeiras, né? Onde vai realmente realizar, por exemplo, o cozimento da madeira, a separação
o descascamento da madeira, por exemplo, quando ela chega à árvore pronta para você fazer depois um papel, né, uma celulose, fazer essa retirada, tem todas as etapas. Então, você tem tanto uma etapa ali dentro da indústria, onde você tem vários equipamentos, então a gente vai estudar a parte das temperaturas, dos vapores, como que é feita essa separação de maneira geral, mas também dentro do controle da qualidade, que eles fazem também estudos e pesquisas. Então é comum que em muitas indústrias elas tenham laboratórios próprios, onde elas vão pegar as amostras para verificar se está tudo ok. Então, se o produto está com boa resistência, se esse produto está com a densidade certa, se a temperatura que eles estão utilizando no processo produtivo está adequada, está boa ou não. Então, dentro mesmo da indústria são feitas algumas pesquisas, ou também, uma coisa que eles podem estar fazendo, é contratando universitários, então daí entram vocês, né, também, para fazer pesquisas dentro da universidade. Então, eles até fornecem para vocês a matéria-prima, mas a pesquisa mesmo vocês podem fazer lá do laboratório da universidade. Então, assim, eu quero ver se a temperatura de 50 graus Celsius está boa para esse cozimento. Não, está baixa. Eu quero fazer estudos para ver se lá com 80, 90 graus Celsius está melhor. Então, a gente vai participando junto, a universidade e a indústria, nesse processo de melhoramento, né? Essa melhoria contínua, que a gente chama, é onde a própria indústria, ela chama os estudantes ou chama os estagiários para estarem, então, através da pesquisa, trazendo melhorias ali para o seu processo produtivo. Tá, mas como que vai ser feita a avaliação? Então, durante os 2 bimestres, as avaliações vão ser divididas entre trabalho e as provas. Os trabalhos, eles contam como 30%, a prova vale 70%. O trabalho, normalmente, eu divido de 2 a 3, então, se for 2 é 1,5 cada um, se forem 3 trabalhos é 1 cada um. Normalmente, um trabalho eu faço com vocês antes da prova, então vai ser uma revisão bem bacana, assim, para vocês terem esse material já de preparatório. Então, meu Deus do céu, o que vai cair na prova? Eu já mando para vocês um questionário, que então vai facilitar ali na hora de vocês, bom, agora eu já sei o que ela vai me perguntar na prova. E a prova, os outros 70%. Então, aqui temos a parte da bibliografia básica, tem alguns livros na própria biblioteca, temos uma bibliografia complementar também, uma série de pesquisas, mas vocês também encontram material na internet. No AVA, eu vou estar sempre disponibilizando para vocês também materiais. E caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade que a gente vai estar disponibilizando também materiais para vocês. Tá joia? Então, deixa eu ver aqui só enquanto que nós estamos. Estamos em 7, com 6 alunos, né? Eu acredito que a maioria está aqui, sim. A nossa turma não é muito grande, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui sobre a nossa quantidade de alunos. Vamos dar uma olhadinha como que nós estamos. O AVA teve uma alteração agora há pouco tempo, não sei se vocês já entraram para ver, mudou agora, na sexta-feira eles já fizeram atualizações. Então, a gente tem aqui alguns alunos que vão estar presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é a Valério, Rafael, a Jennifer, Palu, o Wellington, Reinaldo e o Bruno. Eu acredito que já estamos quase todos aqui. Né? Deixa eu ver aqui a Jennifer, Rafael, Bruno, Wellington e o Reinaldo. Estamos aqui só comparando, estou mostrando para vocês aqui a turma também. Esse daqui é o finalzinho. Cadê aqui? Aqui. Então, estamos aqui. Acho que só a Valéria que não, né? Não vi a Valéria aqui presente com a gente. Eu acho que só a Valéria não está presente, mas não tem problema. A gente vai se conhecer melhor na semana que vem. Eu não sei se vocês já conseguiram tomar a vacina, mas como a nossa turma é pequenininha, a gente consegue fazer a separação lá nas cadeiras, então vocês podem ficar bem tranquilos, tá bom? Então, eu vou iniciar um pouquinho da aula de hoje. A ementa é isso, vocês entenderem, então, todo o processo produtivo numa indústria. Então, vocês vão ver, deixa eu até verificar aqui que ele ainda está com uma apresentação. Eu vou só parar a apresentação um minutinho, aqui para conversar com vocês, então, sobre isso. Então, a gente vai estar vendo, assim, todos os processos
nas indústrias. Então, por exemplo, se vocês têm curiosidade de alguma específica, a gente pode estar trabalhando um pouquinho mais. Eu achei bacana, né, que o Rafael comentou sobre a Iguaçu Celulose. Em uma das aulas eu vou trazer para vocês as etapas da indústria de celulose, como que você faz essa fabricação até chegar no papel, que a gente passa por várias etapas. Então, a gente vai estar discutindo ali, então, o que é importante estar verificando em cada uma das condições, em todas as etapas, no passo a passo, até chegar no produto final. Essa indústria de celulose, ela é muito importante porque o Brasil, ele está entre o 7º maior produtor de celulose e papel do mundo. Então, o nosso PIB, ele é realmente bem avantajado com relação o fato da gente ter extensas áreas verdes. O Brasil, ele realmente tem um destaque grande dentro na indústria florestal, então entra o papel, a celulose, os painéis de madeira, que seriam os MDFs, os MDPs, e hoje em dia a gente vê esses móveis planejados, então os MDFs também estão em grande pauta, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esses processos produtivos, então se alguém mais faz um estágio ou um trabalho em alguma área, vocês podem colocar ali no ladinho, que eu trago para vocês mais específico. É bacana porque vocês vão poder ver no dia a dia de vocês todas as etapas, equipamento por equipamento, se for possível, né? Às vezes a indústria até permite que os funcionários conheçam ali dentro como que é. Então vai ser bacana para vocês verem o que é isso, então, das operações unitárias dentro da indústria. Só que eu comentei com vocês que operações unitárias a gente vê até em casa. Eu vou cozinhar alguma coisa, é desde o processo de selecionar um alimento, cortar, cozinhar, preparar a comida. Então, cada uma dessas etapas é que a gente vai chamar de operações unitárias. Eu vou então estar apresentando para vocês os slides agora da aula 1, que daí a gente vai também reafirmar ela depois presencialmente. Caso tenham alguma dúvida, comentei com vocês. Pode escrever no chat, abrir o microfone, gritar, professor, tem uma dúvida, pode ficar à vontade para me perguntar que a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui então. Vou abrir ele em tela cheia para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, a primeira pergunta é sobre as operações unitárias. Ela vai estudar cada etapa do processo separadamente. Então, é como eu comentei para vocês, é a chegada da árvore, você vai tirar as cascas da árvore, depois você vai fazer o cozimento, e assim a desfibração, para você poder ter as fibras dele, e assim por diante, todos os processos vão sendo discutidos. Então, vamos ver uma outra indústria agora, né? Vamos deixar de papel e celulose para depois e vamos falar agora no processamento do leite. A gente tem várias etapas no processo do leite, né? O pessoal até comenta que algumas crianças, ou o pessoal mesmo, eles não têm a ideia de como que chega o leite até ele ser envasado e chegar, né, nas casas, nas caixinhas. Eles têm que imaginar que é desde a parte lá da agricultura, da parte da pecuária, onde vai ter depois, então, uma boa grama, uma boa vegetação, então, pastos adequados para que as vacas possam produzir os leites de maneira certa. É claro que hoje em dia existe uma produção muito grande, então algumas ficam em locais fechados, com ração, então entra desde o processo da extração do leite da vaca e depois ele vai entrar dentro do processo próprio dentro da indústria. Então a gente entra lá na homogeneização, vai fazer a pasteurização, então você precisa matar qualquer tipo de micro-organismo que pode ter no meio. Depois disso, ele está em altas temperaturas. O que eu tenho que fazer com o leite? Diminuir, então vai fazer o resfriamento do leite. Depois disso, ele passa para o processo de empacotamento. Então, cada uma delas é uma operação unitária que estão ligadas, relacionadas para fazer o processo como um todo. Então, a gente tem desde lá, então, aqui essa parte das vacas leiteiras, então, produzindo leite, sejam soltas ou presas nos galpões. Depois ele entra no processo fabril, então o leite vai chegar até aqui. É aqui que a gente estuda um pouquinho mais a fundo a parte das operações unitárias no campo industrial mesmo. E depois, então, quando o leite então já passou por todos esses processos, foi empacotado, aí sim que ele sai então da indústria e vai para cada uma dos mercados, das lojas onde vai estar então em contato com o consumidor.
Então, note só que interessante, a gente tem aqui as etapas do processamento do leite. Então, cada uma dessas etapas aqui que vocês podem ver, ela vai estar, então, indicando para vocês o que vai ser feito. Então, a gente tem no primeiro momento, né, a pasteurização desse lodo. Primeiro ele é homogeneizado, pasteurizado, depois, então, ele vai ser resfriado para aí sim ser envasado. Então, ele passa por todo esse processo. Aqui nessa última figurinha, vocês já podem ver a garrafinha vazia, ela vai passando por um processo de preenchimento, daí depois ela passa pelo invase, que a gente chama, ele vai então ser colocado na garrafa, fechada. Às vezes essa própria garrafa, então, vai ser colocada etiqueta, tem que colocar, por exemplo, a data de fabricação. E além disso, todos os equipamentos, etapa por etapa, eles têm que estar calibrados. Se um deles falha, todo o processo produtivo entra ali em colapso, né? É por isso que dali entra também o pessoal da engenharia de produção, que são aqueles que ficam ali vendo processo por processo, para verificar se realmente, então, está adequado, se está sob boas condições de higiene, se está sob uma boa temperatura, se o processo realmente está sendo produtivo ou não, né? Outra coisa muito importante, né? Todos os equipamentos têm que estar calibrados no sentido dele encher a garrafa dentro do volume certo, nem a mais nem a menos, porque se colocar menos o consumidor vai reclamar. E se colocar mais também é perda do material que vai estar vazando, né, para fora. Então, também é uma perda para o próprio dono da fábrica, se ele perdeu o leite ali, que ele passou por todo o processo já, se ele já está no invase, ele já está naquele processo final, então o leite já passou por várias etapas, ele já gastou com isso, então ele não vai querer perder o leite justo no final, né? Então a gente tem aqui o leite in natura, ele passa desde o processo, então, primeiramente da ordenha, aí ele é transportado até a indústria e você recebe o leite cru ou o leite in natura. Esse nome vai depender de como cada fábrica vai estar utilizando. Então, no primeiro momento, ele passou por um processo na viagem, né? Você deve resfriar o leite, deixar ele em boas condições, então, para que ele possa aguentar mais tempo ao longo da vida. Aí ele passa por um processo de filtração e clarificação e é também retirada a gordura em excesso. Depois disso, o leite é pasteurizado e aí sim ele vai passar pelo processo de armazenamento e o próprio envase. Quando a gente fala de armazenamento, a gente pode colocar tanto em galões mais grandes e deixar um tempo lá, ou já colocar nas garrafinhas, nas caixinhas de leite, de acordo com cada uma das fábricas. Depois que então o invase é feito, aí sim ele vai passar pelo processo da expedição e aí a gente entra numa outra parte da análise do ciclo da vida do leite, né? Que daí ele sai da indústria e vai chegar até o mercado. Então passa por todos esses processos assim. Então, de qualquer maneira, o que a gente tem ao longo de todos os processos industriais? É chegada a matéria-prima, você deve fazer normalmente um pré-tratamento, a não ser que a matéria-prima ela já vem realmente com boas condições ou não. No caso, por exemplo, eu vou ficar falando bastante da indústria de celulose e de papel também, de painéis, porque eles têm grande destaque, inclusive aqui em Araucária, né? Então a gente pode estar falando um pouquinho mais a fundo deles. A própria madeira, né, a árvore, quando ela chega às vezes com sujeira, pedras nas cascas, então ela tem que passar por um pré-tratamento que já é chamado de uma operação unitária. Esse pré-tratamento consiste em você lavar, fazer também um processo de vibração para que caia qualquer metal, qualquer pedra que esteja ligada ali na casca, e aí sim, depois que você prepara toda essa matéria-prima, ou seja, você tirou a casca, deixou só a tora da madeira, aí sim você parte para as próximas etapas. Então, a gente tem etapas com reações químicas, que é no caso, por exemplo, de você cozinhar a madeira, amolecer ela, e aí depois, por fim, a gente entra em outros processos, como no caso da purificação, que também pode ser chamada uma operação unitária, até chegar ao teu produto final. Essa mesma situação aqui, a gente pode trazer para o caso do leite, que a gente acabou de ver. Chegou o leite, ele vai fazer um pré-tratamento, ele vai ser pasteurizado, resfriado. Depois disso, que ele então já está bem adequado, você coloca os aditivos que são necessários até para que ele fique mais tempo, conservantes, né?
Aí sim, depois desse processo, você tem ali o leite puro ou o leite nas condições que você gostaria que ele ficasse, né? É claro que, infelizmente, existem algumas fábricas que acabam colocando tantos aditivos no leite, vocês já devem ter ouvido também várias situações, apareceu até no jornal, que às vezes você acha que está bebendo leite puro, na verdade tem até uma mistura de químicos ali junto, né? Além dos conservantes, além de outras situações, então você acaba tomando leite em outras condições. É claro que, de uma maneira geral, a gente espera que seja só o leite com algum conservante para que ele dure mais tempo, mas nada além disso. Vocês se lembram de uma reportagem que teve, que inclusive eles tinham feito a lavagem dos equipamentos, tinha soda cáustica lá no meio, e foi envasado algumas caixas de leite com esse produto químico. Então, quem tomou leite teve queimaduras na garganta, passaram mal, né? Então, depois isso até entrou como um processo contra a fábrica, porque ela não tinha tomado esse cuidado. Além disso, a gente vê outros tipos de situações que também podem trazer problemas ao longo do processo industrial. Então, quantas histórias já não tem que a pessoa vai abrir um produto e encontra lá um pelo de rato, ou encontra um rato, insetos, baratas. Então, existe também toda essa necessidade de higiene durante essas operações unitárias, porque ao longo da indústria, ao longo de todos os processos, você tem que manter a boa qualidade do seu produto para que ele chegue, então, no final ali com boas características. Então, o nosso processo químico mesmo, ele pode ser dividido em várias etapas. As operações unitárias, elas estão relacionadas com transferência de massa, transporte dos sólidos e líquidos, a destilação, também nós falamos sobre a filtração, cristalização, evaporação, secagem e moagem. Então, olha o tanto de coisa que você pode estar fazendo. É claro que depende do teu processo produtivo. Nem todas você vai utilizar em um processo fabril apenas, mas de maneira geral sempre vai ter uma transferência, por exemplo, de energia. Você precisa elevar a temperatura, resfriar a temperatura, essa é a mais comum. Transferência de massa também é comum em todos os processos produtivos que a gente vai estar estudando. Porque você vende uma matéria-prima, você coloca outros aditivos e vai ter o resultado final. Agora, quando a gente fala também de condições que você quer fazer a separação daquele material, a gente pode filtrar, pode deixar ele decantar quando tem muitos sólidos para ir para o fundo do seu recipiente. Pode ser feita a evaporação, ou se tem muita água no meio, você pode fazer, inclusive, a secagem. No caso ali do último exemplo que a gente tem, que é essa aqui, a moagem, é quando você tem, então, compostos com uma granulometria maior e que você precisa de uma granulometria menor. Então, você pode macerar, passar por trituradores. Então, a gente vai aprender todos esses processos ao longo do curso. Então, essa disciplina vai trazer para vocês cada uma das operações e eu quero trazer para vocês exemplos práticos, para não ficar uma coisa assim só teórica, né? Qual que é o tipo de reator utilizado? Não, eu quero trazer para vocês casos que vocês podem ver ou no dia a dia de vocês, igual então vamos falar de alguma indústria que vocês trabalham ou já trabalharam. Vamos falar então, trazer para vocês etapa por etapa, qual que é o equipamento que é utilizado, qual que é a temperatura mais adequada, o que acontece até chegar, então, desde aquela matéria-prima para formar o seu produto final. Então, as operações unitárias é cada uma dessas etapas da linha do processo industrial e elas podem ser divididas ainda em mecânicas, que é no caso do transporte e separação dos fluidos. Também pode ocorrer a transferência do calor, então, se eu vou aquecer ou vou resfriar, o que eu posso aquecer? Quando eu também vou matar algum micro-organismo, quando eu preciso cozinhar, por exemplo, a madeira, mas eu também posso estar resfriando como condição de você evitar com que haja uma contaminação ou uma proliferação de micro-organismos. Então, quando a gente falou do leite, a gente falou sobre resfriar. Quando a gente vai num abatedouro ou essa indústria da carne, ele também tem que resfriar a carne, porque ela é um material orgânico, e se você deixar lá a temperatura ambiente, o que a gente sabe? O material estraga, começa então a se perder esse material. Então, dentro de casa também, você não pode cozinhar a carne e deixar lá a temperatura da geladeira, porque vai passar uma semana, também estraga o alimento.
Então, o ideal é que esse resfriamento, ele parta para temperaturas cada vez mais baixas e você, inclusive, congele os alimentos ou o que você está produzindo ali para poder que ele tenha uma garantia de uma qualidade de vida, de um tempo de vida maior. Então, também a gente pode estar falando sobre a transferência de massa, que seria na separação ou mistura dos fluidos miscíveis. Quando vocês verem fluidos miscíveis, são então essa parte que se mistura. Quando a gente tem então compostos que eles conseguem fazer essa mistura, você precisa também separar no meio, a gente vai estar aprendendo cada uma delas. Dentro então das operações mecânicas, o que a gente vai ver ao longo do curso? Vamos falar sobre o bombeamento, válvulas de controle de bloqueio, então aquilo que a gente estava comentando. Deu um problema na etapa do invase, eu preciso parar todo o meu processo produtivo? Eu tenho uma válvula ali de controle, ou por exemplo, para bloquear o processo produtivo para que ele possa continuar. Outra coisa, a gente tem caldeiras, né? Você está aquecendo demais. Se chegar a uma temperatura muito alta, pode levar a uma explosão, pode levar a um acidente. Então, você também pode ter válvulas de bloqueio para que, então, ou a temperatura não eleve demais, ou que aquele processo produtivo não continue, e isso não venha te trazer problemas maiores. Outras operações mecânicas, a gente vê a questão da medida da vazão, é o que eu comentei com vocês. Dentro de um processo produtivo mesmo que tenham pessoas trabalhando, se a velocidade estiver muito grande, né, o que é o volume? O que é a vazão? É o volume pelo tempo. Então, se ele vem numa vazão muito grande, às vezes as pessoas não dão conta de fazer aquele serviço. Então, está ali na cadeia produtiva. Elas precisam separar o material. Se está vindo numa velocidade muito elevada, não dá tempo de fazer o processo de maneira adequada. Então, tem que tomar esse cuidado também. Medidas de vazão a gente utiliza mais quando a gente for falar de tratamento de água, tratamento de esgoto, porque também você não pode colocar muito esgoto ou muita água dentro de um sistema se você não vai dar conta de fazer um tratamento adequado. Então, é preciso sim colocar os medidores de vazão para que eles puxem a água também através de bombas naquela vazão adequada. Então, pode encher o tanque até tanto, senão você começa a transbordar, perde-se tudo. Imagina, então, uma coisa é você transbordar água, né? Outra coisa é transbordar esgoto. Então, se você começa a ter problemas com esgoto, vai ter uma contaminação fecal maior com os trabalhadores, com os equipamentos, e isso vai dar problemas maiores ainda. Então, é preciso que a gente tome esse cuidado. O próximo ponto seria a questão de filtração, também muito importante da gente estar discutindo. A filtração a gente usa no nosso dia a dia mesmo. Todo dia, por exemplo, tem o café, então a gente precisa ali estar acordando cedo, você aquece a água, põe o café no filtro e assim você ferve lá. O próximo ponto é a sedimentação. A sedimentação a gente vai estar discutindo então o ponto de que a gente tem material sólidos no meio, então ele pode ir ao fundo e você consegue descartar esse material que é mais grosseiro, e também a gente tem a questão da moagem, que é justamente naquele quesito quando a gente tem grânulos muito grandes e que você precisa estar reduzindo. Tá joia? Então a gente viu lá que temos questão de mecânicos, transporte de calor e transporte de massa. Dentro do transporte de calor, então, a gente precisa lembrar de como que o calor ele é conduzido. Lembrando que o calor é energia. A gente viu que a gente pode precisar tanto aquecer determinados produtos, quanto resfriar. Essa questão da transferência do calor pode ser feita através do contato. Então, por exemplo, se você tem uma determinada lâmina que ela está superaquecida, você precisa resfriar em água, você joga na água, faz aquele barulho, né? Tss, ele evapora, joga um pouco daquele calor para fora e você fica na temperatura adequada. Ele pode então ser feito através desse processo de condução, onde tem o contato entre duas substâncias. Mas também a gente pode estar fazendo a troca de calor por convecção, onde tem a mistura dos fluidos, que vai fazendo esse transporte de temperaturas diferentes, ou por fim a radiação, que é a troca pelas ondas do calor. Na radiação, a gente vê pontos assim de colocar a roupa no varal, por exemplo, e o sol vai superaquecendo e vai tirando toda a umidade que tem, por exemplo, da roupa, né? Então, a gente também tem esse processo de troca do calor, da roupa secando
com a radiação do Sol. Você pode estar utilizando o Sol para outras fontes também. Essa troca de calor entra no nosso aproveitamento da energia solar, entra quando a gente quer fazer a secagem dos lodos de esgoto, por exemplo, que está muito úmido, e você precisa eliminar aquela água, você também está utilizando o processo, então, da radiação, onde você coloca o lodo em caixas, assim, de leitos, que a gente chama de... para poder, então, estar colocando todo esse lodo úmido, ele fica dentro desse leito, então, com a luz do sol mesmo, o sol vai evaporar essa água e o lodo fica seco. Então, fica aquela terra mais firme, que pode ser depois utilizada até na agricultura. É claro que com todos os cuidados, né? O lodo, ele normalmente tem contaminantes, principalmente o lodo de esgoto, né? O lodo de esgoto, normalmente, ele vem com contaminação biológica, mas quando a gente fala do lodo do tratamento da indústria, aí a gente também tem outro problema, que seria a questão de muitos metais pesados. Então, vocês vão estar também estudando ao longo do curso algumas questões sobre essa diferenciação do que você tem do efluente e do esgoto, o que tem no lodo de uma indústria, o que tem no lodo do esgoto, que são essas diferenças menorzinhas. Então, quando a gente está falando sobre a transferência do calor, o que eu posso estar utilizando? Trocadores de calor, como a serpentina, a caldeira. No caso da caldeira, para quê? Para elevar, você vai fazer o cozimento. No caso da serpentina, ele fica em volta dos equipamentos, passando água, e isso faz com que seu equipamento resfrie. Além disso, também podem ser considerados os evaporadores como operações unitárias para essa transferência de calor. E agora, por último, a gente entra na questão das transferências de massa. Então, quando a gente viu lá, nosso corpo, ele sempre vai ser massa e energia. Então, a energia é a nossa temperatura, que o corpo vai tendo essas reações químicas, então tem a nossa temperatura, mas também existem as reações de troca de massa. E nesse caso da troca de massa, suas características se dão pelas diferenças no ponto de ebulição ou da solubilidade dos compostos. Então, se eu pegar lá uma determinada mistura, por exemplo, água com sal, e eu quero tirar o sal que estava ali naquela água misturada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para ferver, essa água toda vai evaporar e no fundo eu vou poder ver os cristalzinhos do sal para poder separar. Da mesma coisa, água com açúcar, só que chega uma hora que dele aquele açúcar, até mesmo ele não fica só nos cristais, ele começa a virar o caramelo e daí já vai ficar marrom e se não tomar cuidado ele até queima, né? Então você tem que fazer esse prévio conhecimento do que você está querendo separar e aí sim você utilizar a operação unitária que é mais adequada. Então, quando a gente fala de transferência de massa, a gente pode estar comentando sobre a destilação, que separa por ponto de ebulição, a absorção, que separa por solubilidade, ou a extração líquido por líquido. Então, aqui a gente tem essas operações unitárias da transferência de calor e da transferência de massa, que a gente pode estar vendo aqui na operação da secagem. A gente tem aqui, por exemplo, a água, né? Vou fazer de conta que aqui é um cubo de gelo. Ele, então, tem essa parte da transferência, que é feita por convecção. Então, tem a radiação do calor, que está emitindo aqui sobre, por exemplo, vamos fazer de conta que é um cubo de gelo, ele está até derretendo. Então, ele está emitindo calor por radiação. Está tendo uma troca de calor dentro mesmo desse cubo de gelo, que a gente chama através da convecção, e tem uma mudança de fase que a água também vai evaporando. Então, essa mudança de fase a gente chama de evaporação e transferência da massa por convecção. Também temos a transferência do calor por convecção, que é quando dentro do mesmo corpo é feita essa troca, e também tem outros fatores que vão influenciar, né? É o caso do ar. Ele altera com relação à velocidade, à temperatura, à umidade. Então, se o tempo está bem seco, o gelo vai derreter mais rápido, né? Então, tem vários pontos que você pode estar utilizando. Esse exemplo aqui da secagem, ele vem para trazer para a gente conhecimento que não é só uma transferência de calor, mas também é possível ter uma transferência de massa, os dois juntos. Por isso que a gente trouxe esse exemplo aqui para vocês. Agora a gente tem os tipos de operações. Então, como o próprio nome diz, preliminares. São as primeiras que vão estar sendo realizadas. Então, você chegou com a matéria-prima, o que você vai ter que fazer?
limpeza, selecionar qual dos materiais que você vai estar utilizando, você vai classificar, às vezes você precisa separar por tamanho, ou separar, por exemplo, não, esse grão eu não vou utilizar porque esse grão ele está miúdo, eu vou jogar para outro lugar. Esse é um exemplo que eu vi agora até há pouco tempo que teve no noticiário da TV, eles estavam fazendo a separação com relação a feijão, né, que tem o da bandinha, né, e esse feijão bandinha é aquele que é só metade do feijão, ele é classificado como um feijão que pode ser utilizado por consumo, só que ele não tem tanto valor, ele é normalmente mais barato, ele segue com o seu valor nutricional, só que ele não é vendido tão caro justamente porque ele já está na metade. E o feijão, por estar na metade, ele quase na hora de cozinhar, ele nem sobra muito. Então, o ideal é que tenha aquele grão fechadinho, com duas bandas fechadas, né? Então, nesse caso aqui, é possível fazer a classificação do feijão dessa forma também. Antes mesmo, você pode estar fazendo a captação, tira a pedrinha, tira o bichinho, mas também pode fazer a classificação do feijão, do milho, conforme o tamanho e conforme as características deles. Outro ponto que você também classifica é quando a gente vai, por exemplo, verificar a questão de arroz, milho, soja, o feijão que eu comentei com vocês. Então, todos eles entram num processo de você fazer a separação e, de acordo com a qualidade deles, vocês acabam, então, colocando e precificando conforme a qualidade dele. Um outro exemplo também que é bem utilizado é a questão do café. O café também, ele é classificado dessa forma, então você vai verificando aquele que tem muitas impurezas, ele acaba se tornando mais barato do que os demais. Também a gente entra nesses processos como eliminação e branqueamento, que também pode estar sendo realizado como operação preliminar. Bom, que tipo de operação a gente tem também? Conservação, que é aquela questão que a gente estava falando. Poxa, eu tenho leite, só que se eu vender o leite direto e não deixar ele refrigerado, o que vai acontecer com ele? Ele vai estragar. Então, por isso, eu preciso esterilizar, pasteurizar, deixar ele congelado, né, refrigerado durante bastante tempo para ele ficar com boas condições e que ele dure mais tempo. Também posso fazer outros pontos, não sei se vocês já viram também, no mercado tem alguns alimentos que eles tiram toda o ar ou toda a água dele para que você só jogue, por exemplo, no micro-ondas e esquente o alimento, ele está pronto, né? Então, também são etapas de conservação, onde você tira a água por evaporação, por secagem, então deixa aquele material o mais seco possível para que ele dure mais tempo também. Um outro processo de operação é o chamado de transformação. Então, se eu tenho determinados grânulos grandes, eu posso transformar em grânulos menores pela moagem, posso realizar mistura, extrusão, ou até mesmo a emulsificação, por exemplo, no caso da maionese, você também faz essa mistura até ele ficar com essa outra característica. E por último, a gente tem as operações de separação. Nesse caso, é que eu, como o nome diz, eu quero separar determinado produto que eu tenho no meio. Então, eu posso filtrar, cristalizar, sedimentar, centrifugar, fazer a prensagem. Quando você prensa alguma coisa, normalmente também ele elimina a água, então é interessante de ser utilizado. A destilação, a gente vai ver hoje um pouquinho mais a fundo sobre ela também, mas também você aumenta a temperatura e a água sai daquele meio. Você pode fazer através da absorção e adsorção. Então, absorção é quando ele entra na matéria e adsorção, com a letra D, é quando ele fica na superfície. A gente pode fazer a desumidificação ou também ainda a precipitação eletrostática. Tá joia? Então, com relação a todas essas operações unitárias que a gente viu, a questão é qual que são as leis que estão relacionadas no meio. Então, vocês têm duas leis principais, que é a Lei Universal da Conservação da Massa e a Lei Universal da Conservação da Energia. Com certeza vocês já ouviram falar dessas duas leis. Então, a primeira é aquela lei de Lavoisier, que ele diz que numa reação química, o que ocorre no sistema fechado, a massa total antes da reação tem que ser igual à massa total depois da reação.
Então, lembram daquela célebre frase lá que a gente tem, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, no começo aqui dessa reação, eu tenho 16 gramas de oxigênio, eu tenho 2 gramas de hidrogênio, né? Ao total, eu tenho 18 gramas aqui. A partir do momento que eles fazem essa reação, eles se transformam, por exemplo, aqui em H2O e possuem a mesma massa. 1 grama para cada hidrogênio e 16 gramas para o oxigênio, fechando em 18 gramas também. Então, tendo os componentes separados ou juntos, dos dois lados da equação você tem que fechar a mesma massa. Então, é por isso que a gente diz que ele é um sistema fechado. Não evaporou nada, não se perdeu nada. Então, o que eu tenho antes da reação tem que ficar no mesmo valor no final da reação. Por que você está falando isso? Porque a gente vai, inclusive, fazer depois alguns cálculos que vai ter justamente esse pensamento, né? Você descobrir, por exemplo, quanto que formou de determinado composto, se você tinha tantas gramas antes do processo, para você descobrir depois. Então, também vai ter um pouquinho de matemática nos nossos cálculos, né? Isso aqui com relação à massa. Então, o que entra no processo tem que sair, né? Nada é perdido, não vai para o espaço, não se perde. Inclusive, se você falar assim, não, mas evaporou. Então, essa parte que evaporou, na verdade, ela não se perdeu, ela apenas se transformou em água. Então, é importante que vocês consigam fazer esse cálculo, né? Não especificamente esse daqui, né? Esse aqui é um dos exemplos, mas eu vou estar trazendo para vocês também algumas continhas. Operações unitárias também é conta. Normalmente, às vezes, dependendo do curso, mas é mais para o curso de engenharia, tem que fazer até dimensionamento de quanto que vai ser o tamanho do equipamento, com quais temperaturas ele vai trabalhar, as concentrações que ele vai conseguir estar aceitando para a reação acontecer de maneira adequada. Então, quando a gente entra um pouquinho já dentro de muito cálculo da engenharia, ele já chega até para fazer dimensionamento, não apenas o processo da operação em si, né? Mas também para você calcular ali os equipamentos. Então, a gente tem aqui a forma da lei de Lavoisier. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu tinha, por exemplo, A mais B, depois se transformou em C com D. O que aconteceu? Eu tinha matérias-primas que elas se misturaram, tiveram uma reação química e se transformaram em novas. Essas, então, reações químicas que aconteceram, de qualquer maneira, o somatório das massas antes tem que dar o somatório das massas depois do processo. Então, por isso que ele diz que a soma da massa do A com B tem que dar igual à soma da massa de C com D. Então, aqui também tem um outro tipo de exemplo, né? Já que somos químicos, né? Então, aqui tem esse exemplo do que a gente pode estar falando. A gente tem uma solução do nitrato de hidrogênio, né, com carbonato de potássio. Juntos, eles têm aqui 1000 gramas. Quando a gente faz, então, esse processo de mistura deles, eu vou ter, então, uma solução vazia. O que aconteceu aqui, ó? Essa solução final, quando eu misturei, ó, de 1000, caiu para 995 gramas. Aonde estão as outras 5 gramas que deviam estar ali pesadas? Assim, ué, mas eu misturei, não caiu nada fora, né? Eles só reagiram entre si e daí fica aquela dúvida. O que aconteceu com esses 5 gramas que estava faltando? Então, quando a gente faz a estequiometria, onde a gente traz a reação química pronta, a gente pode ver, então, que você tem ali o carbonato de potássio, o nitrato de hidrogênio, e ele, então, formou no finalzinho o CO2, que é o gás carbônico gasoso, que saiu para a atmosfera. Então, já se sabe de antemão que aqueles 5 gramas que está faltando, porque tem o 1000 no começo, eu tenho que ter 1000 no final também. Então, esses 5 gramas que faltam aqui, para fechar os 1000, é justamente desse CO2 que virou gás. Por isso que ele não está sendo pesado aqui, mas ele saiu para a atmosfera. Então, da onde que ele formou? Da reação química entre esses dois compostos. Então, é esse tipo de conta que a gente vai ter que fazer. Provavelmente eu faço algum exercício com vocês, ou depois, posteriormente, entra no questionário para a gente poder estar discutindo, né, com relação a como que vai fazer essas continhas, como que vai poder cair na prova. Mas é nesse quesito, assim, então não existe uma dificuldade muito grande. É lembrar que sempre vai vir, então, da onde?
que vem do processo de que o que vem no início da reação tem que estar no final na mesma quantidade de massa. O nosso próximo ponto que a gente pode estar aqui falando é agora com relação à conservação da energia. A energia também, a gente não pode criar, a gente não destrói, ela só se transforma em outra. No caso da energia, a gente tem várias energias que podem ser citadas. A gente tem a energia cinética, que é do movimento, né? A gente tem a energia potencial, que é aquela relacionada à altura. A gente tem a energia também elástica, quando a gente fala de molas. Então, isso lembra muito do nosso ensino médio ali, do terceirão, antes do vestibular. A gente já começa a ver um pouquinho com relação às diferenças de energias. Então, a energia, nesse caso aqui, da montanha-russa, como que ela funciona? A gente tem uma energia potencial, que é da altura do carrinho, mas o carrinho, nesse caso aqui, ele agora está parado, então a energia cinética dele, ela está baixa, né? Então, depois, quando esse carrinho começa a descer, a energia cinética dele aumenta, porque ele ganha velocidade, ao mesmo tempo que a altura vai diminuindo. Então, o que eu posso falar? Que toda aquela energia de altura virou energia de velocidade. A energia de potencial virou energia cinética. Por isso que ele está aqui nessas colorações. Mas energia é só para movimento? Não. A gente pode também estar relacionando energia com a temperatura, que é o caso da mistura ali de uma água quente com uma água fria que vai transformar a água em água morna. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando durante o caminho, tá bom? O que eu estava falando, então, sobre a água, né? A água quente com a água fria. O que acontece? É sempre da água quente que ela vai perder calor, ela perde essa energia e ela transforma, ela transfere para aquele corpo que está mais frio. Então, a gente tem essa transferência. No caso aqui, por exemplo, o corpo A tem 80 graus Celsius e o corpo B está com 10 graus Celsius, ele transfere a energia do corpo A para o corpo B. Então, se no começo ali ele estava um com 80, o outro com 10, a tendência é que cada um deles fique com a mesma temperatura. Então, ele vai passando calor para o outro até eles chegarem na mesma temperatura. Uma forma de calcular é a gente somar essas duas temperaturas, então 80 com 10 vai dar 90, se dividir pelos dois vai dar 45. Então, o que acontece? Esse bloco A está com 80 graus Celsius, ele vai transferindo energia e calor para o corpo B até ele ficar com 45, então ele perde calor, enquanto o corpo B, que está frio, ele vai receber esse calor até chegar nesse 45 também. Por quê? Quando os dois chegarem em 45, cessa essa transmissão de energia e calor e eles ficarem em equilíbrio. Também da mesma forma, entra na lei da conservação, que nada foi perdido, se transformou num passe de mágica, sumiu, né? Ele acabou então apenas se transferindo de um para o outro. É joia? Então agora a gente vai entrar nos processos, nos métodos de separação propriamente ditos. Alguns vocês já devem ter ouvido falar, outros vocês vão ter algumas atividades em laboratório também. Eu estava conversando com os professores, eu quero ver se a gente vai para o laboratório fazer alguns métodos de separação. Eu acho que é bacana vocês verem ali no laboratório, a gente pega os equipamentos, faz uma destilação, faz, né, algum processo de separação bacana. Eu vou estar conversando ainda, eu vou marcar uma data para a gente ver conforme tiver o horário do laboratório lá, para a gente fazer uma atividade prática, não só uma, se der para fazer mais duas, e vamos colocando em prática também. Que vocês podem, então, estar vendo ali no laboratório esses processos de separação, como que eles acontecem. Então, na química, esse processo de separação é importante, porque a gente precisa obter, né, os resultados mais corretos das pesquisas. Então, para isso, eu tenho que ter produtos cada vez mais puros. E a gente pode fazer vários tipos de métodos, que vão desde o mais simples, que é o catação. O catação, ele sempre está lembrando com relação ao feijão. Então, quem cozinha, né, ou é a sua esposa, sua mãe, ou você mesmo, que às vezes cozinha, sabe que na hora de separar o feijão, escolhe lá, tira a pedrinha, tira os carruns, que às vezes tem uns bichinhos, tira o feijão que não está muito bonito, e aí sim coloca o feijão para cozinhar. Esse é o processo mais simples, é o catação.
Mesma coisa, por exemplo, quando cai uma série de palitos no chão do tapete. Você também vai lá catando cada um dos palitinhos que caíram ali no meio para fazer essa separação. Então, o catação é como o nome mesmo diz. Você vai catar com a mão, então manualmente você consegue separar o material ali que estava misturado. Mas a gente tem desde esse processo mais simples, que você já faz no dia a dia, até uma destilação fracionada, que é um método de separação um pouquinho mais avantajado, mais difícil, você tem que fazer no laboratório, né? Ele não é só uma destilação simples, como a gente também pode fazer, mas igual o nome diz, ele é fracionado, você vai separando várias substâncias de acordo com o seu ponto de ebulição. O que é isso, prof? De acordo com a temperatura que eles vão entrando em vapor, você consegue ir separando essas substâncias que estavam misturadas. Aonde que eu posso usar exemplos de separação? Então, o que a gente vai estar, inclusive, vendo no final da aula, bem específico as operações desses. Dentro do tratamento do esgoto ou do tratamento da água. O nosso esgoto, ele vem com muito material grosseiro, muito material grosseiro. Vocês já devem ter visto que o pessoal, por exemplo, joga sofá, joga pneu, joga caixa, né, animal morto, várias coisas e que vão sendo lançadas dentro do esgoto, né, junto, que você precisa tratar. Então, para você retirar esse material, normalmente a gente precisa separar o lixo da água, que ainda que está suja, mas a parte líquida dela tem que ser separada de muito material sólido que veio junto, né? Seja quando você está fazendo a captação do rio para você utilizar na água, seja para tratamento do esgoto também, certo? Então, nesse caso aqui, ainda que o nosso esgoto, por exemplo, aquela água ainda está suja, você tem vários compostos sólidos que podem ser extraídos. Então, a gente vai aprender ali um pouquinho. Primeiro tem que colocar uma grade, depois tem que colocar filtros, e assim você vai tirando a areia, vai tirando a gordura, para depois entrar no processo de tratamento mesmo. Que outro exemplo de separação a gente tem? O caso da dessalinização da água do mar. Né? O pessoal tem discutido muito isso, vocês devem ter visto até mesmo sobre as nossas condições, que a gente entrou no racionamento. Tá faltando água, estava faltando chuva, e alguns países, principalmente os europeus, sofrem muito com isso por não terem a água, né, para eles poderem estar tomando banho, para eles poderem, até mesmo para dessedentação, então precisa de uma água potável também. O que o pessoal tem estudado, então, nesses países onde você não tem uma quantidade de água disponível, igual é o Brasil. O Brasil, a gente tem muita água, né? Mas alguns países não tem tanto. Então, eles estão recorrendo ao fato de tirar o sal da água do mar. Então, em alguns locais, essa falta de água é tão grande que eles estão pensando, o que eu vou fazer? Então, tem o quê? Só tem uma água salgada. Essa água salgada não pode beber, né? Ela não é adequada, ela nem mata a sede, pelo contrário, né? Ela aumenta ainda mais. Mas eles, então, entram naquele pressuposto que eles precisam retirar o sal. É claro que entra nesse caso, usinas dessalinizadoras, eles fazem, através do processo de osmose, membranas semipermeáveis, eles conseguem purificar a água, eles retiram o sal e assim a água fica boa, né? Volta a ser aquela água doce, boa para poder beber, é claro que após o processo de filtração, de você matar todos os micro-organismos e deixar essa água dentro dos padrões da potabilidade. Então, a água está boa para ser consumida. Né? Mas também entra naquele quesito de que não é fácil, né? E essa água acaba também ficando muito mais cara, porque você tem que pagar pela tecnologia desse tratamento da dessalinização da água do mar. O nosso próximo ponto aqui que a gente também pode lembrar é o caso da destilação da cachaça, também é um processo de separação. Quantas pessoas não vêm? Ah, a gente tem a cana, daí da cana o que você consegue fazer? Açúcar, o melaço, a cachaça. Então, da cana consegue vir um monte de outros subprodutos que são utilizados por nós, né? A gente tem também exemplos mais simples, como, por exemplo, a separação de frutas, né? Tira as frutas que estão ruins das boas quando está numa feira, numa cooperativa. A gente mesmo, quando vai no mercado e quer selecionar, você também faz ali essa separação. Lembrando que essa separação normalmente tem um nome
de catação, como a gente já comentou, seja ali no feijãozinho, ou seja no mercado, para separar as frutas, o que você vai querer levar. E também um outro exemplo de separação é o exame de sangue. Então, no exame de sangue, a gente precisa separar o puro do plasma, né? Que é aquele líquido que compõe a parte do sangue. Então, a parte líquida é chamada de plasma e ele é constituído de muita água. Então, na hora que você quer ver esse processo para você verificar quais são o colesterol, a glicose, como que estão essas hemácias, todos os outros componentes do sangue, você também tem que fazer esse processo de separação. Nesse caso, você pode fazer a sedimentação acelerada. Ao invés de deixar o sangue parado e esperar que sedimente no fundo determinadas substâncias, você pode colocar ele numa centrífuga, que é como se fosse aquele brinquedo que fica girando redondinho, de roda samba, samba acho que é o nome, né? Que fica girando assim. Esse samba, né, que a gente chama, eu vou trazer depois para vocês essa centrífuga, que ela fica girando tão acelerada que ela consegue fazer, então, com que essa sedimentação aconteça mais rápido. Então, a parte de cima líquida fica na superfície, claro, e a parte mais pesada dos sedimentos vão para o fundo do recipiente. Então, essa parte que depositou, você pode aproveitar para fazer as análises. Então, a gente tem que lembrar, no primeiro momento, sobre as misturas. A gente tem as misturas homogêneas e as heterogêneas. Lembre que as homogêneas são aquelas misturas, então, que você junta um soluto, um solvente ou outras substâncias, e quando você olha ela, não tem separação de fases, que é o caso aqui da água com sal. Se você olhar antes e depois, você não consegue determinar o que é água e o que é sal, porque ele se dissolveu no meio. Então, nesse ponto, entra aquele aspecto de saber a solubilidade, né, do sal, ou, por exemplo, do açúcar e tal. Agora, se você vai misturar a água com o óleo, você pode misturar, misturar e não consegue, vai ficar aquela fase em cima de uma densidade mais leve que a do óleo e abaixo fica a água mais densa. Essa mistura, então, é heterogênea porque você consegue ver as fases entre elas. Mas esse é um exemplo mais clássico. Um outro que a gente pode estar falando é com relação às fases. Então, se eu tenho aqui ó, duas fases, porque eu tenho os círculos e eu tenho a água. Então, eu tenho aqui uma mistura bifásica, ela é também heterogênea, porque eu estou vendo duas fases diferentes, mas eu tenho aqui uma parte líquida e uma parte sólida. Desse outro lado, eu tenho três líquidos, mas eu consigo diferenciar a rosa da amarela e a água mesmo. Então, são trifásicos, heterogêneos, porque você consegue identificar que não teve uma mistura boa. E também a gente pode aumentar ali, colocar os sólidos também. Então, a gente tem parte líquida, tem parte dos sólidos. Então, também aqui nesse caso é uma mistura heterogênea e de várias fases. Então, a partir de 3 para mais, então até 3 é trifásico, com 4 acima, a gente já começa a chamar essa mistura de polifásica. Então, eu tenho várias componentes no meio. Nesse caso aqui, eu tenho 4 componentes que trazem as minhas 4 fases. Ela também é uma mistura heterogênea. As misturas que são heterogêneas, você consegue identificar mais fácil na hora de separar. Agora, imagine você conseguir separar assim, não, eu retirei todo o sal, mas vai ficar aquela dúvida, mas será que eu tirei todo o sal mesmo? Porque você não consegue ver a fase dele aqui. Agora, se você vai retirar o óleo dessa mistura, através da decantação, por exemplo, a gente já vai ver um pouquinho como que eu vou separar, por exemplo, a água do óleo, você vai conseguir ver de maneira mais clara, mais nítida, quando você separar um deles. Agora, quando ela está assim, bem dissolvida, já existe uma dificuldade maior. Então, nessas misturas homogêneas, a gente tem que executar métodos que são como evaporação, solidificação, e assim eu vou tirando. No caso ali da água com sal, eu vou fazer evaporação. Coloco, por exemplo, no fogão ou numa temperatura, claro que se estiver no laboratório, num becker, num bico de Bilsen, deixa evaporando a água e o que formar no fundo, que são os cristais de sal, você conseguiu separar. Mas eu vou perder a água no vapor? É aí que entra o cuidado de você ter os outros equipamentos que vão fazer, por exemplo, a destinação desse vapor para você conseguir separar.
Não, mas eu não quero água, pode deixar essa água evaporar, eu só quero o sal. Então vai depender do que você quer. Ah, não, eu quero ficar no final com a água e com o sal. Não, eu só quero o sal. Então eu vou evaporar até chegar só os cristais e assim eu poder receber a minha separação adequada. Também posso fazer outros processos como a solidificação, que é justamente você abaixar a temperatura, por exemplo, que a água vai virar gelo. Agora, nos casos onde a gente tem misturas heterogêneas, que são aquelas, então, que você consegue ver mais de uma fase, como água e óleo, ou água com outras substâncias, você vai precisar separar cada uma dessas fases de acordo com vários métodos. Então, será que eu consigo separar, por exemplo, nessa primeira aqui, ó, se ela fosse água com feijão, eu consigo com a catação mesmo tirar o feijãozinho, coloco a mão lá, tiro o feijão, separei água e feijão. Agora, se a gente tem outros processos, assim, que vai estar utilizando substâncias como as duas são líquidas, a água e o óleo, não adianta eu tentar com a mão retirar o óleo de lá. Então, eu vou ter que usar outras técnicas para separar essa água do fundo. Então, um dos exemplos é você deixar ele parado, daí realmente a densidade do óleo, por ser menor, né, ele vai ficar na superfície, eu consigo então retirar essa parte do fundo e deixar apenas o óleo no meu recipiente. Então aqui a gente tem vários tipos de métodos de separação. Eu poderia estar falando para vocês um por um, mas hoje o objetivo da aula é apresentar de uma maneira geral mesmo. Então depois a gente vai ver cada um deles separadamente. Mas vamos ver o primeiro lá, método de separação, magnetismo. É naquele caso, por exemplo, que você tem pregos no meio misturado com açúcar. Né? Vamos fazer assim, você está com uma mistura aqui, ó. Como que eu vou tirar? Opa, o prego, se eu colocar um ímã, eu vou conseguir retirar ele. Então, você, né, alguns alfinetes, por exemplo, também. Então, você coloca um ímã, que através dessa propriedade do magnetismo, você consegue separar. A captação, a gente já falou, que é justamente de você retirando com a mão. Temos o processo também da sedimentação, onde você espera ficar o corpo no fundo para você remover. Mesma forma, a decantação, né? A diferenciação é que normalmente a sedificação é para um sólido e a decantação é quando é a água e o óleo, por exemplo, os dois são líquidos. Também podemos fazer essa separação, né, dessa mistura pela filtração. Então, se eu tenho partículas um pouco mais finas, eu vou colocar o papel filtro, eu jogo aquele recipiente, ele fica paradinho. Posso fazer também a dissolução fracionada, onde você vai dissolvendo aos poucos, ou a fusão fracionada. Outro exemplo agora aqui na coluna da direita. Temos a liquefação fracionada, que é a liquefação é justamente você transformar aquele gás, por exemplo, em líquido. Levigação, que é a lavagem, ventilação, que também é utilizada. A ventilação eu vejo, por exemplo, a minha tia utilizar em casa, que ela tem um passarinho, e daí fica aqueles grãozinhos do alpiste, né? Então, o que o pessoal faz? Poxa, tem alpiste bom ainda, pesadinho, mas tem os alpistes só a casquinha. Você assopra, então faz esse processo de ventilação, então todo esse material que estava mais leve, ele sai, inclusive pluminha do passarinho, que pode estar ali no meio, sai e você fica só com os grãozinhos fechados ali no meio. Então você consegue fazer essa separação também. Outro ponto que você pode estar utilizando é a peneira. Também pode utilizar os outros pontos que a gente comenta um pouquinho mais a fundo, que é a destilação ou simples ou fracionada. A simples é quando você só tem o sólido e a água, evapora e pronto. Ou a fracionada é quando tem vários pontos, então, de ebulição, você vai cuidando dessa temperatura. A destilação fracionada é utilizada principalmente pela Petrobras, que precisa separar os gases e os compostos ali que vêm, né, para formar a gasolina e os outros óleos. Então, ela é mais cara, é um processo que depende, né, porque ele tem muitas mais substâncias para estarem sendo separadas. Então, esse tipo de equipamento, eu separei. O que eu vou fazer? Primeiro, eu posso armazenar. Eu posso armazenar em pilhas, eu posso armazenar em silos, por exemplo. Silos é principalmente para soja, cevada, feijão, né? A gente sabe que tem alguns cuidados também que você tem que ter com silos. Existem vários exemplos, por exemplo, de ele estar
pegando fogo, aumentar demais a temperatura, ter proliferação de fungos, e inclusive casos de acidentes do trabalho que a pessoa não tomou cuidado, ela entra no silo e às vezes a pessoa não consegue ser resgatada, porque ela vai afundando naquele silo e não tem como resgatar a pessoa. Então, realmente é um processo bem complicado desse acidente de trabalho com os silos. Tem que tomar um cuidado também. Depois que separou, você também pode estar armazenando nas vidrarias, né, ou nas embalagens que vocês vão estar utilizando posteriormente. E com relação ao transporte, você pode transportar os sólidos por correias, correntes, caçambas. A gente vai trazer para vocês fotos para ficar mais fácil de vocês verem essa parte. Quando a gente fala de líquido, eu posso transportar através do bombeamento, então é o caso da água, do esgoto, onde você tem as canalizações, tem uma bomba que puxa aquela água para as residências, ou que puxa aquele esgoto para a estação de tratamento. Então sai da casa das pessoas e segue o caminho para poder ser tratado na estação de esgoto. E quando a gente fala de gases, a gente pode estar utilizando os compressores. Então, aqui a gente tem alguns exemplos das operações. Então, a primeira que eu vou trazer para vocês é o sólido com sólido, que é o primeiro ali da catação. Então, ele vai retirando pedrinha, feijão que não tá bom, feijão bandinha, que a gente chama, que é só uma das etapas, né? Só uma das bandas, não é o feijãozinho inteiro fechado. Bichinho, né? Os carunchos, então você faz essa separação. O outro ponto também é aqui do magnetismo, que eu tinha comentado com vocês, que eu tenho, por exemplo, uma limalha aqui com enxofre. Como que eu vou fazer essa retirada? Essa limalha de ferro sai com um ímã. Então, você veja só, eles estavam misturados, não ia conseguir separar de maneira rápida. Então, apenas com o ímã já foi possível fazer essa separação. Outros exemplos agora é sólido com líquido, né? Esse aqui era só sólido com sólido, agora é sólido com líquido. A gente tem o caso da decantação, então tá tudo misturado, essa parte mais sólida, você espera ele cair, então ele sedimenta, depois você retira a parte de cima, então o sobrenadante, que a gente chama parte líquida, né? Ou ele pode fazer então nesse formato da decantação, ou por um sifão, que você também faz uma alternância de pressão, né? Puxa a água que estava ali para você então fazer essa separação, deixar um sólido no outro becker. Esse é o processo de decantação, né? E também temos o processo de filtração, onde a gente tem, então, aqui, por exemplo, um funil, você coloca um filtro, é claro que o filtro tem que ter as dimensões adequadas, porque nem sempre você vai conseguir estar utilizando ele de maneira certa, né? Então, você coloca um filtro dentro das dimensões, então, que ele vai ter os poros, que não vai deixar passar o que eu realmente quero separar. Então, nele eu coloco aquela substância, aquele líquido misturado ali, e a parte dos resíduos ou determinados pontinhos ficam presos nesse filtro. Mas como que eu vou medir depois? É aí que entra o processo da gravimetria, que é a pesagem desse filtro para você ver quanto de sólido tinha. Então, por exemplo, tem uma água suja, peguei uma água do rio, eu quero ver quanto que de sedimento veio junto, eu filtro essa água, a água vai sair aqui no filtrado, mas essa parte sólida, né, as poeirinhas, pedrinhas vão ficar presas aqui, então depois eu posso levar esse filtro numa balança. Alguns ainda passam antes por um processo de secagem para retirar toda a água que tinha, e aí sim eu vou trazer com uma maior confiabilidade quanto que tinha de sujeira nessa água. Então esse é um dos exemplos também que pode ser utilizado. A nossa outra operação é líquido com líquido, então já é um pouquinho mais difícil. Para você separar, então você pode estar falando tanto de líquido, líquido com vapor, e aqui entra a destilação, a extração ou a absorção. Então, aqui a primeira que vocês podem ver nesse desenho é a destilação. Nesse caso aqui, ó, o que eu comentei com vocês, eu estou aquecendo, eu estou tirando a água, porque a água está evaporando, mas eu não quero perder ela para a atmosfera. Eu quero passar pelo condensador, então esse vapor volta a ser líquido, e aí então eu tenho destilado aqui separado. E ao fundo aqui eu só vou ter os cristais de sal. A destilação é uma operação unitária, ela vai separar essa fase líquida da vaporização, e eu posso chamar a destilação como simples ou fracionada. Eu comentei com vocês.
O simples, eu só tenho sal, eu vou evaporar a água e pronto. Mas a fracionada é quando eu vou depender de outros pontos de ebulição para poder, então, estar separando aqueles vários componentes no meio. Que é esse caso aqui, que eu tinha até comentado com vocês, que é o da Petrobras. Então, de acordo com diferentes pontos de ebulição, eles vão, então, entrando aqui em cada um desses pratos, eles vão ficando separados de acordo com o seu ponto de ebulição. Então, para separar os componentes com pequenas diferenças no ponto de ebulição, você faz essa destilação fracionada, onde devagar você vai destilando, cada um deles vai aumentando a temperatura e eles vão se tornando volátil, ou seja, eles vão virando gases ao longo da temperatura. Então, um fica lá volátil em 80 graus Celsius, então ele já vai ficar paradinho aqui. Continua evaporando, o outro só vai parar em 100 graus Celsius, então para um pouco mais para cima. E assim sucessivamente, até conseguir fazer a separação total. Outro ponto que a gente pode estar comentando é a extração do líquido com líquido, que é chamado da ELL. Nesse caso, a extração ele é empregada também como alternativa no processo, mas não são recomendáveis ou nem sempre viáveis. Qual que é a diferença dessa separação líquido com líquido da destilação? É o caso do agente de separação, é como que essa separação é feita. No caso da extração, você coloca um solvente, um novo líquido no meio, que ele vai então destilar no calor, que você vai estar fornecendo ao processo e vai ter uma nova fase em vez do vapor. Então você consegue separar dessa forma. Aqui um ponto, né, bem mais simples de você conseguir separar, por exemplo, a água do óleo, o líquido, né, menos denso, no caso, aqui, por exemplo, é o azeite, mas pode ser uma outra substância que é menos densa que a água. E aqui a gente tem a água. Você abre aqui esse funil ou ampola de decantação, deixa a água escorrer, então deixa toda essa parte azul escorrer. Quando chegar no final, que já separou toda a água, você fecha o funil e apenas fica com o óleo dentro do decantador, né? Dentro do funil ali. Então você consegue fazer essa separação da água e do óleo sem sujar a mão e garantindo uma boa qualidade. É claro que tem que tomar muito cuidado, ficar de olho na viragem, que é aquele ponto então onde realmente acaba a água e inicia a descer o óleo. Então você fecha o seu funil e aí consegue fazer a separação. Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo, onde a gente tem uma mistura de enxofre com areia. Você também coloca um aquecimento, então tem um bico de Bunsen, coloca um aquecimento no meio e é verificado que a areia, por ela ser sólida, ela acaba decantando e fica no fundo como uma parte sólida do meu becker. E acima, o enxofre, que ele em altas temperaturas, ele acaba ficando líquido, ou seja, fundido, ele fica então na superfície. Disso, o que eu posso fazer para separação? Apenas entornar, ou seja, você virar esse becker e consegue fazer a separação da areia e do enxofre. Então, o que precisou fazer? Apenas aumentar a temperatura dessa mistura, de forma que então o enxofre ficou líquido e eu consigo tirar esse sobrenadante para um outro potinho ali no meio, né? Um outro becker. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos equipamentos e reatores. A gente vai estar falando de cada um deles separadamente. Vai ser bacana falar dentro do processo produtivo. Então, estamos falando da indústria de MDF. Vamos falar da caldeira. Como que eu vou estar fazendo, então, a queima da parte de madeira, da casca, para aproveitamento energético. Então, eu vou colocar esse equipamento, por exemplo, da caldeira lá e explicar para vocês, olha, dentro desse processo, eu tinha a casca, que eu preciso agora aquecer ela, cozinhar, então você coloca lá a caldeira para mostrar. Aqui eu trouxe para vocês um outro tipo de equipamentos que vocês também utilizam no meio. Então aqui tem o trocador de calor, tem uma flechinha aqui mostrando por onde, então é saído esse líquido, então ele entra aqui numa alta temperatura, tem a troca de calor, então normalmente ele resfria e a saída daqui nesse outro ponto. Também são utilizados filtros, como equipamentos onde você deseja retirar qualquer partícula sólida do meio. Temos os homogeneizadores, então se ele não está bem misturado, você consegue fazer essa homogeneização, que é justamente aquele ponto de fazer com que a mistura que era separada se transforme em uma só, que é a mistura homogênea.
Temos as centrífugas, lembra que eu comentei com vocês que é aquela que gira e consegue fazer uma sedimentação mais acelerada também. E por fim, os secadores, que é justamente quando o nosso ponto é retirar o máximo da água possível através da evaporação. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de operações unitárias. Esse caso aqui é no caso do suco de laranja concentrado. Então, imaginem vocês que a disciplina em si de operações unitárias, ela realmente, a nossa, ela é apenas uma. Então, a gente vai ver num contexto mais geral. Mas existem alguns processos, principalmente dentro da engenharia química, onde você vai vendo operação unitária 1, operação unitária 2, 3, e vocês vão tendo que desenhar esse processo. Tem que fazer lá o desenho do tanque, qual que vai ser a temperatura, onde vai ter um trocador de calor aqui, por exemplo. Depois ele vai passar, então, para os nossos destiladores, então você vai colocar lá quanto que entra, quanto que sai, qual que é a temperatura, a massa de entrada, a massa de saída, né? Então aqui também temos aqui uma troca de calor com um tanque de água gelada. Então com isso você consegue fazer o resfriamento daquele suco concentrado de laranja. Então existe sim a possibilidade de a gente estar estudando esse processamento. Então, desde o início que você recebe o suco, até então tirar toda a água e deixar ele o máximo concentrado possível. Aqui tem o exemplo da cana-de-açúcar, né? A gente teve aqui, só mostrar para vocês, ó, o açúcar e o álcool, porque quando ele fica nesse método mais aberto, né? Você acaba perdendo ele um pouquinho aqui no finalzinho, a apresentação fica bem em cima, então aqui, ó. Na parte esquerda vai ter a formação do açúcar e na direita o álcool. Então ele vem da cana-do-açúcar. Primeiramente nós temos o bagaço, então ele vai passar por todo o processo: filtração, decantação, evaporação, até ficar os cristais de açúcar. E daquele caldo é feito o álcool, né? Então a gente tem a decantação, filtração, é preparado o mosto, ele passa pelo processo de fermentação e aí sim a gente pode ter o álcool e a vinhaça. Então, você veja que de um produto você consegue produzir os outros produtos também. Aqui a gente tem um exemplo do esquema do tratamento da água, tá? Como eu comentei com vocês, hoje a gente não vai ficar até as 9h30, né? Eu trouxe para vocês mais o contexto da aula para explicar um pouquinho mais para vocês. Então, a gente está quase finalizando a aula, mas eu queria mostrar para vocês esses dois esquemas, que é também do tratamento da água e do esgoto. A gente vai ver ele um pouquinho mais a fundo também, mas aqui é só para mostrar para vocês que para você tratar a água é preciso passar por uma série de etapas. Como o primeiro exemplo aqui, você tem ali o caso de necessitar a adição de coagulantes e floculantes, que é para retirar qualquer sólido que estava na água a mais. Depois disso, esse sólido precisa decantar, é por isso que ele fica ao fundo aqui. Então, você pode fazer esse processo de coagulação, floculação. Então, você mexe com a carga elétrica das partículas, elas se aglomeram e vão para o fundo dos tanques. Aqui a gente gera esses resíduos, né? Mesmo assim, essa água de cima, ela pode, então, ser filtrada na próxima etapa, porque pode ter ficado algum sólido ainda no meio. Dentro do processo de filtração, a gente passa pela areia, passa pelo carvão ativado, lembrando que sempre vai passar daquelas granulometrias mais grossas, mais grosseiras, e depois para as granulometrias mais finas. E por último, a gente tem o processo de desinfecção, onde você coloca cloro para retirar qualquer matéria orgânica que possa ter ficado, né? Mas no sentido de você retirar os micro-organismos que poderiam lhe causar algum dano. Então, para a água ficar potável, é adicionado cloro. Então, toda a parte microbiológica acaba morrendo, você acaba tirando qualquer foco de contaminação biológica, e também é adicionado o flúor. A gente sabe que aqui no Brasil eles adicionam flúor também como um ponto para melhorar a qualidade dentária da população. Então, o flúor, ele vem também como característica para deixar a população com os dentes mais fortes e também acaba entrando no processo de desinfecção, porque retira os micro-organismos.
E aqui, por fim, a gente tem a estação do tratamento de esgoto. A gente sabe que agora, diferente da água que vem do rio, ela está muito mais sujo. Já sabe-se de antemão, então, que ele vem com uma carga biológica, uma carga fecal muito alta. E se não bastasse isso, vem com outros contaminantes também, que o pessoal vai jogando nos vasos sanitários. Então, primeiro tem que passar por um gradeamento para tirar todos os materiais grosseiros. Depois ele vai pelo desarenador, onde tira areia. E aí sim eu vou pelos processos de decantadores primários para tirar a parte mais sedimentável. Depois eu vou para um tratamento biológico, que é o tanque de aeração. Então, micro-organismos vão comer toda aquela matéria orgânica que tem ali no meio. E por fim, eu vou poder então lançar esse sobrenadante para o rio de novo, que é o esgoto tratado. Mas no fundo sobrou o quê? Os sólidos, as sujeiras. Então eles viram como um lodo que precisa passar pelo digestor, onde esse lodo, então, matéria orgânica, ela vai ser digerida pelos outros micro-organismos e você vai liberar CO2, o biogás também, que é o metano. E com isso, você precisa também retirar a água, que tem em excesso, por isso passa pelos filtros e pelo secador. E por fim, então, você faz os pellets, né, do lodo mais fininho, que pode ir tanto para aterro quanto para agricultura. Então, note que quando ele vai passar pelo processo do secador térmico, ele também vai matar os micro-organismos que podem estar aqui no meio, atrapalhando o teu lodo. Então, por isso que ele vira uma terra que pode ser utilizada, então, como fertilizante na agricultura. Então, aqui no ponto final, ele já vai, então, para ser outro fim, né? A gente pode estar lançando ele no aterro sanitário, só que se ele pode ir para a agricultura e melhorar a qualidade de um solo, é melhor ainda, né? Lembrando, então, que dentro dessas nossas operações unitárias, o meu enfoque com vocês é buscar trazer a disciplina de uma maneira, então, assim, mais prática possível. Então, eu vou trazer para vocês exemplos de indústrias, para vocês irem estudando processo por processo de uma maneira geral, e também eu vou trazer para vocês as atividades práticas. Então, a gente vai até o laboratório, vamos fazer um ensaio de decantação, de filtração, eu vou verificar lá quais são os materiais que a gente tem disponíveis para poder estar fazendo ali dentro do laboratório, com o jaleco, a gente poder produzir essa separação dos materiais e ver a operação unitária propriamente dita, tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Se tiver, pode ficar à vontade para perguntar no chat, alguma coisinha aqui. A prof vai continuar online para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu comentei com vocês que hoje a gente não vai, né, até as 9 horas. Hoje eu vou finalizar um pouquinho antes, mas na semana que vem a gente já volta com a nossa aula presencial. Pode falar. Professora, Oi. a respeito de comunicação com a professora, qual forma que a professora gosta de estar entrando em Eu contato tenho, com a gente? WhatsApp, e-mail, que cada professor tem uma tenho um jeito. forma, né? Normalmente eu mando pelo e-mail ou É, pelo AVA. Eu vou até fechou, professor. passar o meu e-mail aqui de novo, stephanie.piazza.unifaciar.edu.br. É o mesmo que eu mandei para vocês hoje, esse daqui. Fica mais fácil para mim. E além disso, eu uso bastante o AVA. Então, por exemplo, o slide já vai estar lá. A aula, material, eu vou passando para vocês também. Tá Beleza, joia? então. Beleza? Uhum. Então era isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Eu daqui a pouquinho já vou disponibilizar a aula também num link ali no AVA, então quem quiser depois ver, vai ter esse material pronto por lá também. E os slides também vai